Fala, galerinha! Estava com problema de conexão aqui, mas agora deu certo, deu certo. A vocês que nos acompanham neste momento, iniciamos mais uma aula ao vivo. Hoje de Geografia e História do Tocantins, conhecimentos regionais. Mas professor, vai ter prova de concurso, vai ter prova de vestibular. Professor, eu preciso saber o que vai cair. Meninos, fácil demais. Tocantins é muito fácil. O conteúdo, tanto a parte de geografia como a parte de história, se você começa a estudar, você vai ver o quão gostosa ela é e como é fácil de você discernir as alternativas para encontrar a alternativa correta numa prova. A você que está nos assistindo aí no Instagram, por favor, dá uma curtida. Você que está no Facebook, Fábio de Mello, seja sempre muito bem-vindo, meu amigo. Meninos, olha só. Vamos trabalhar um pouco sobre o Tocantins e muita gente pergunta: professor, o que mais cai? Professor, me dá o caminho das pedras. Fabrício Jorge, boa noite. Bom, é você que quer o caminho das pedras, quer saber o que vai cair na Unitins, o que vai cair na prova da Unirg, o que vai cair nas provas de concurso sobre o Tocantins. Vamos trabalhar um pouquinho. O que eu preciso saber inicialmente? Conteúdo básico. Quais são, olha que perguntinha mais simples e tem gente que ainda erra. Quais são os estados que fazem limite com o Tocantins? Ou melhor, eu pergunto primeiro a vocês, quantos estados fazem limite com o Tocantins? Responde aí para mim, por favor. Patrícia Avogado, boa noite. Iraneide, muito boa noite. Denise, boa noite. Quais são os estados, ou melhor, quantos estados fazem limite com o Tocantins? Você que está nos assistindo aí no Insta, você que nos assiste nesse momento no Facebook, quantos estados fazem limite com o Tocantins? Boa noite, João Filho. E aí, resposta, Vitor Marques. Felipe Braga, responde, Felipe. Quantos estados fazem limite com o Tocantins? Lembro a vocês, enquanto vocês vão me respondendo, boa noite. Rapaz, eu esqueci meu óculos, estou vendo aí Vanessa, acho que Ceissa no Insta. Fica difícil de eu ver porque no Instagram a palavra está bem pequenininha, está muito difícil. Mas vamos lá, na medida do possível vou tentar conversar com vocês. São 6 estados que fazem limite com o Tocantins. Só relacionando de forma bem clara, o Tocantins foi dividido, aliás, surgiu a partir da divisão do estado de Goiás, correto? Ok. Goiás pertence à região centro-oeste, mas o Tocantins pertence à região norte. Professor, o que fez com que o Tocantins viesse para o norte e não pertencesse à região centro-oeste? Resposta básica: facilidade na captação de recurso federal. O Tocantins pertence à região norte em função da maior facilidade na captação de recursos federais. Professor, eu vi numa prova que falava assim, dos 6 estados que fazem limite com o Tocantins, vou listar aqui para vocês quais são os 6 estados: Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. A questão afirmava o seguinte, Elisângela, afirmava que dos estados que fazem limite com o Tocantins, apenas um pertence à região norte. Afirmativa é verdadeira ou falsa? Responde aí para mim. Dos estados que fazem limite com o Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? E aí? Jonatas, Rosinha, seja bem-vinda. Brenda Lohane, como está, Brenda? Então, vindo a resposta, apenas um realmente, a verdadeira afirmativa, e isso caiu na prova. Apenas um pertence à região norte. Presta atenção, hein? Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região nordeste. Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste. Apenas um, o estado do Pará, pertence à região norte. João Filho, corretíssimo. Professor, eu poderia afirmar que o Tocantins foi criado na Constituição de 88. Sim, com certeza. E que na Constituição de 88, professor, foi criado apenas um estado ou foram 3? Na Constituição de 88 foi criado apenas um estado ou foram 3? Responde aí. Lembro a vocês que o presidente do Brasil, na época da criação do Tocantins, era José Sarney. O governador de Goiás, quando o Tocantins foi criado, era Henrique Santilo.
E foram criados 13 estados em 5 de outubro de 88. 13 estados. São eles: Amapá, Roraima e Tocantins. Só que Roraima e Amapá já existiam, só não eram estados. Eram territórios federais. Território federal de Roraima, território federal do Amapá. E o Tocantins foi o único criado a partir da separação, da divisão de outro estado já existente. Gilberto Aires Rio Tocantins nasce no estado de Goiás. No corretor aí escreveu Goiânia, né, Gilberto? Mas o Rio Tocantins nasce no estado de Goiás, sim, ao redor do Distrito Federal, no entorno do DF. E no local de nascente ele se chama Rio Maranhão, ok? Vamos lá, já sei que 13 estados foram criados, o Tocantins é o mais novo estado da federação, assim falamos nós no Tocantins. Lá no Amapá falam que é o Amapá, lá em Roraima falam que é Roraima, mas os 3 estados foram criados em 5 de outubro de 88. Vamos a outra questãozinha agora. Já sei que o presidente do Brasil à época era Sarney, governador de Goiás era Henrique Santillo. Eu quero saber agora, quem foi o primeiro governador do estado do Tocantins? E aí? E agora, José? Quem foi o primeiro governador do estado do Tocantins? Duane, professor, tem previsão do concurso da Assembleia Legislativa? Duane, o diretor-geral da Assembleia me respondeu, eu fiz essa pergunta, ele me respondeu que 2020 deve ser realizado o concurso da Assembleia Legislativa. Foi a resposta que ele me deu, tá? Então, manda ver, estuda. A resposta aqui no Instagram está dizendo que foi Siqueira Campos, com certeza, Siqueira Campos. Mas Siqueira Campos foi o primeiro governador eleito ou indicado? Até isso já foi mandado na prova. Na realidade, ele foi eleito e a eleição foi direta. O povo que votou e elegeu José Wilson Siqueira Campos como governador do Tocantins. Professor, me responda. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Porém, foi instalado apenas em 1º de janeiro de 89. Se o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, só foi instalado em 1º de janeiro de 89, a pergunta é, quando ocorreu a eleição? As primeiras eleições ocorreram 40 dias após a data de criação do Tocantins. É assim que é abordado na prova. Ocorreram 40 dias após a data de criação, ou seja, no dia 15 de novembro de 88, ocorrem as primeiras eleições para a formação do governo estadual, onde é eleito governador, vice-governador, deputados, senadores. Professor, e a posse destes ocorre em 1º de janeiro de 89, quando ocorre a instalação do estado do Tocantins, cuja capital provisória era Miracema do Norte, hoje chamada Miracema do Tocantins. Muito obrigado, doutora Custodiana. O que nós temos? 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins, toma posse toda a representação política do estado. Professor, eu poderia afirmar então que quando José Wilson Siqueira Campos toma posse, ele tem o início do seu primeiro mandato, mas que o seu primeiro mandato dura aproximadamente 2 anos apenas. Primeiro mandato para o governo do estado do Tocantins durou cerca de 2 anos. Por quê, professor? Por um motivo simples. Na realidade, quando o Tocantins foi criado, já estávamos na metade do mandato de governador de estado. Então, com a criação do Tocantins, restavam apenas 2 anos para terminar o mandato de governador. E aqui no Tocantins tem que permanecer o mandato na mesma data de duração dos demais governadores de estado. Certo? Por isso, Siqueira Campos foi o primeiro governador, sim, foi o primeiro governador eleito através de eleição direta e permaneceu por cerca de 2 anos no seu primeiro mandato. Ok? Tranquilo? Já sei qual foi a data de criação do Tocantins, 5 de outubro de 88, instalação 1º de janeiro de 89, que Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, o velho Siqueira, né, assim chamado, porque tem o seu filho de nome Eduardo Siqueira Campos. Quer dizer, o José Wilson Siqueira Campos foi o primeiro governador eleito por eleição direta, onde o povo votou. Aí me perguntam, professor, mas uma dúvida que eu tenho, deixa eu ver aqui. Solicitação para participar da aula ao vivo. Tem alguém que está querendo participar da aula ao vivo aqui.
Não sei se deixa, não sei se vamos, daqui a pouco a gente decide. O que nós temos? Quando ocorre a eleição, ocorre a eleição em 15 de novembro de 88, mas nós temos um pequeno detalhe aí. As eleições ocorreram onde o povo de Goiás não votou, só votou o povo do Tocantins. Aí você me pergunta, professor, mas o que definiu então o Tocantins se o Tocantins só foi instalado em 1º de janeiro de 89? Ai, desculpa. Se o Tocantins só foi instalado em 1º de janeiro. Meninos, mas na criação do Tocantins, na Constituição de 88, em 5 de outubro de 88, já se definia o paralelo 13, que era o paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás. Imagine que aqui a minha mão é o paralelo 13, acima dele é o estado de Tocantins, abaixo dele ficou correspondente ao estado de Goiás. E apenas o povo dos municípios localizados a norte do paralelo 13 que votariam nas primeiras eleições em 15 de novembro de 88. Portanto, sim, a primeira eleição foi direta e o povo do norte goiano, hoje Tocantins, que veio a votar e eleger José Wilson Siqueira Campos o primeiro governador do estado. Ok? Tranquilo até aí? Já sei que são 6 estados, já sei quais são os estados, já sei a data de criação, a data de instalação, o primeiro governador, quem era o governador de Goiás à época e quem era o presidente da República à época. Lembrando que 3 estados foram criados, Amapá, Roraima e Tocantins. Agora, eu faço outra pergunta a vocês. Pergunta simples que é abordada na prova, mas antes, o Gilberto Aires está falando assim, Raimundo Boi foi o vice? Não. Raimundo Boi, à época, ele se candidatou, Gilberto, a deputado estadual, e ele se tornou o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ok? Deixa eu ver. Professor Eliana, boa noite. Ilma Francisca, professor, o senhor tem alguma novidade sobre o concurso do TJ? Olha, a última informação que eu obtive a partir de uma pessoa do alto escalão do TJ é de que havia uma pressão do CNJ para que o concurso do TJ Tocantins viesse a ser realizado e a expectativa é que ocorra em 2020. Isso por pressão nacional, não que seja o interesse do Tribunal de Justiça do Estado fazer a realização dele agora. Não estou dizendo que há ou que não há interesse, estou apenas afirmando que o CNJ quer que seja realizado até 2020. Pelo menos foi a informação que me foi repassada, tá? Então, estuda. Ana Campos, boa noite. Voltando então, quais são as cores da bandeira do Tocantins? Relata aí para mim. E depois me diga o significado de cada uma das 3 cores da bandeira do Tocantins. Por favor. Quando eu falo demais, meu nariz fica coçando a terra. Eu quero saber as cores da bandeira e o significado de cada uma dessas cores. Pronto, o João Filho está aqui perguntando. O vice na época era Darcy Coelho. Exatamente. O primeiro vice-governador do Tocantins foi Darcy Coelho e o governador José Wilson Siqueira Campos. Tá ok? Ela está respondendo ali, azul, branca e amarela. A cor azul significa o elemento água, ou a riqueza hídrica do estado, ou a bacia Tocantins-Araguaia. A cor branca simboliza a paz e a cor amarela simboliza a riqueza do solo tocantinense. Mas, professor, me diga, essa riqueza do solo é o ouro? Meninos, quando se fala em riqueza do solo e de coloração amarela, naturalmente nos vem à mente o ouro. Ouro este que foi explorado em grande quantidade no que corresponde hoje ao estado do Tocantins, sudeste do Tocantins, ainda no século XVIII. No século XVIII ocorreu forte exploração de ouro na região sudeste, dando origem aos primeiros municípios do nosso estado, com destaque, é claro, para o município de Natividade, que é o mais antigo município do Tocantins. Lembro a vocês ainda que Natividade, no sudeste do Tocantins, não só é o município mais antigo, mas durante o auge da mineração, no século XVIII, da década de 40 para a década de 50 daquele século, no auge da sua mineração, nós tivemos em Natividade, somente de escravos, mais de 40 mil escravos à época.
Detalhe, não tínhamos carro, não tínhamos estradas, não tínhamos meios de locomoção que não fosse o lombo de animais, passando por trilhas ou no meio da mata, assim como também vindo a pé. Professor, você quer dizer que eram mais de 40 mil escravos e hoje a população total se aproxima de 10 mil apenas? Exatamente isso. Natividade já foi um dos polos mais populosos da província de Goiás, se não o mais populoso, inclusive superando a própria capital à época. Ok? O Gilberto está falando aqui, o ponto geodésico na Praça de Girassóis é o centro geodésico do Brasil ou do estado do Tocantins? Gilberto, ele é apontado como ponto geodésico do Brasil, tá? O ponto central do Brasil localizado na Praça de Girassóis. É claro que há controvérsia sobre isso. O IBGE mesmo ele não reconhece esse ponto geodésico. Mas se a prova é de um concurso estadual e o governo do estado está afirmando que é, você marca como sendo verdadeiro, que vai estar considerando como correto o gabarito da questão. Ok? Meninos, já sei então qual é o ponto geodésico, qual o ponto geodésico do Brasil. Já sei algumas características sobre a história do estado do Tocantins em relação ao ciclo da mineração do ouro entre o início da década de 1720, 1724, 1725 na realidade, até o fim da década de 70 do mesmo século XX. Eu poderia falar que em meados da década de 20 dos anos 1700 até meados da década, ou fim da década de 70 dos mesmos anos 1700. Ou seja, nesse período nós tivemos o início da mineração, o auge da mineração e a decadência da mineração do ouro no antigo norte goiano, hoje Tocantins. Só para você ter uma noção melhor sobre isso, raciocina comigo. Se eu dividir o Tocantins, imagine a tela de onde você está assistindo, não sei se do computador ou de um aparelho móvel, um celular, um iPad, tablet. Se eu fizer uma linha aqui, ó, de norte a sul, uma linha de norte a sul e cruzar aqui de leste para oeste, o que nós temos? Nós dividimos a tela em 4 partes. O sudeste vai ficar exatamente nessa região aqui. Deixa eu colocar meu dedinho aqui. Mais ou menos nessa região aqui é onde vai se localizar o sudeste do Tocantins. Ok? Ou seja, nessa região sudeste foi onde ocorreu a mineração do ouro. Nessa mesma região sudeste é onde hoje não tem nenhuma tribo indígena. Se você for analisar, no norte do estado tem tribo indígena, no centro do estado tem tribo indígena, na parte oeste do estado, sudoeste do estado tem tribo indígena. Só não existe tribo indígena no Tocantins na região sudeste. Professor, por quê? Porque as tribos indígenas que existiam nessa região durante o ciclo da mineração, elas foram extintas. Ou foram expulsas ou foram extintas. E tem relatos de 2 tribos na região que hoje se chama de Anópolis, que surgiu a vila de São José do Duro, atual município de Anópolis, que eram os indígenas Acroá e Chacriabá. Nós tínhamos ali 2 tribos indígenas, valentes indígenas, que acabaram sendo extintos em função da mineração que ocorreu na região sudeste. Eram aprisionados ou mortos e por isso acabaram os sobreviventes indo embora da região. Ok? Meninos, agora já sei quais são as cores da bandeira, azul, branco e amarelo, mas no centro da bandeira do Tocantins tem a presença de um sol. Eu quero saber de vocês agora qual o significado do sol presente no centro da bandeira do Tocantins. Antes de mais nada, por favor, você que nos assiste agora pelo Facebook, vamos curtir e compartilhar a live, para que nós venhamos a dar continuidade nas transmissões ao vivo. É preciso que você também participe, então, por favor, curte e compartilhe a nossa live. Vamos. Lene, boa noite, Lene Silva. Polegares pequenos, nasce para todos, o sol nasce para todos. Esse é o significado do sol presente no centro da bandeira do Tocantins. Cores azul, branco e amarela. O azul a riqueza hídrica do estado, o branco a paz, o amarelo a riqueza do solo, simbolizado pelo ouro, explorado ainda no século XVIII. E o sol presente no centro da bandeira, na faixa branca, simboliza o sol nasce para todos. Perfeito. Professor, mas no brasão do Tocantins tem também a presença de um sol no centro. Tem um sol nascendo, inclusive. O sol nascendo no centro do brasão do Tocantins
ele simboliza o nascimento do estado do Tocantins. Perceba aí a diferença. Enquanto que o sol presente na bandeira é o sol nasce para todos, o sol presente no centro do brasão é o nascimento do estado do Tocantins, ou o estado nascente. Ok? Vamos lá, falamos um pouquinho de símbolos. Falando de símbolos, por favor me relembre, quais são os símbolos naturais do Tocantins? Árvore, símbolo, pedra, símbolo, flor, símbolo e pássaro, símbolos do Tocantins. Qual é a árvore, símbolo? E aí? Alternativa A, babaçu. B, pequizeiro. Qual a árvore, símbolo do Tocantins? A árvore, símbolo, Ivone, ela está presente no Tocantins de norte a sul e leste a oeste. Em todas as regiões do estado tem essa árvore símbolo, mas não é o pé de piqui, hein? A árvore símbolo do Tocantins é a fava de bolota, faveira, também chamada de badoqueira. Professor, esta é a árvore símbolo, perfeitamente. Se for abordado na prova, faveira, badoqueira, ou o nome normalmente utilizado para a prova, fava de bolota. A pedra símbolo é uma pedra de coloração preta, denominada granada, encontrada na região sul do estado, em São Valério de Natividade, centro-sul do estado. Nós temos ainda pássaro símbolo, estão dizendo aqui que o pássaro símbolo é a arara canindé e rolinha fogo apagou, polegares pequenos. Exatamente. O pássaro símbolo do estado são dois. Inicialmente, quando surgiram os símbolos naturais, era apenas um, era a arara canindé. Que arara é essa, professor? É aquela azul? Não, é a arara azul de barriga amarela, ou azul de peito amarelo, ou simplesmente chamada de arara amarela. Professor, arara canindé é aquela arara azul de barriga amarela, ou chamada arara amarela. Mas se a prova afirmar arara azul, está errado, está. Porque existe uma espécie chamada de arara azul que é totalmente azul e não é nem nativa do Cerrado, não é símbolo do Tocantins. A arara amarela, chamada de canindé ou azul de barriga amarela, e a rolinha fogo apagou. A rolinha fogo apagou foi instituída em 2012 apenas, como pássaro símbolo do Tocantins. Então hoje nós temos dois, arara amarela e rolinha fogo apagou. O Gilberto está falando em arara azul não, esquece a arara azul, porque a arara azul não é símbolo do Tocantins. E a flor símbolo do Tocantins está dizendo ali as polegares pequenos, o nosso lindo girassol. Girassol este que na realidade não é nativo do Cerrado, mas Siqueira Campos colocou o girassol como flor símbolo do estado do Tocantins. Pronto, falamos dos limites, falamos da criação do Tocantins, falamos da instalação do Tocantins, falamos um pouquinho sobre os símbolos do estado, bandeira, brasão. Lembrando ainda que os símbolos naturais do estado acabamos de mencionar, vamos falar agora de outro assunto, economia do Tocantins. Professor, olha, o Gilberto, o girassol é mesmo nativo do Tocantins? Não, Gilberto, o girassol não é nativo. O governador do Tocantins, eu acho que tinha um sentimento diferenciado pelo girassol, achava muito bonito, e é uma flor bonita, por isso plantou girassol, principalmente aqui em Palmas, ao redor do Palácio Araguaia, que é a sede do governo do estado, plantou girassol de ponta a ponta, antes mesmo de existir a Praça dos Girassóis. A praça passou a receber esse nome devido à grande quantidade de girassóis que o governador à época plantava ao redor do Palácio Araguaia, que hoje se chama Praça dos Girassóis. O Rubens Filho, pedra mais famosa do estado, Granada. Meninos, o que nós temos agora? Economia do Tocantins. Por favor, observe o seguinte detalhe. Nós temos no estado do Tocantins, no estado não, mas na economia de uma forma geral, dividida a economia em três setores principais: setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário é atividade ligada ao campo, agricultura, pecuária, extrativismo de pequeno porte. O setor secundário é indústria e construção civil, além do extrativismo de grande porte. Por que eu falo de extrativismo de pequeno e grande porte? Olha, o extrativismo de grande porte, por exemplo, na área de mineração, é o Orvale, que promove o uso de tecnologia e mão de obra qualificada. O
extrativismo de pequeno porte, aí já envolve garimpo, o famoso garimpo, né? Que aí não tem nem mão de obra muito qualificada, nem uso de alta tecnologia. Então aí você tem uma diferença básica. O extrativismo de pequeno porte, assim como a agricultura e pecuária, envolve o setor primário da economia. A indústria, construção civil e o extrativismo de grande porte já envolve o setor secundário da economia. E o setor terciário é comércio e prestação de serviço. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer a vocês que a maior parte da população está empregada no setor terciário da economia. Comércio e prestação de serviço. Eu, enquanto professor, sou prestador de serviço. A maioria dos pais, dos nossos pais, dos que nos assistem nesse momento, é prestador de serviço. Professor, então eu poderia dizer que a maior participação no PIB do Estado, na riqueza do Estado Tocantins, é o setor terciário? É. Mas, na prova, é correto afirmar que a base da nossa economia envolve agricultura e pecuária? Sim, é correto. Não posso afirmar que essa base da economia tem a maior participação do PIB, porque a maior participação do PIB não é o setor primário, a agricultura e pecuária é o setor primário. A maior participação no PIB do Estado é o terciário. Porém, a base da economia é denominada para a prova como setor da agropecuária. Professor, tá, agropecuária. Quando eu falo em agropecuária, eu posso dizer que o Tocantins é um grande produtor de grãos, com certeza. Eu quero saber agora, professor, na ordem correta, quais são os 3 principais grãos colhidos no estado. E aí? Quais são os 3 principais grãos colhidos no estado do Tocantins? A você que nos assiste no Instagram, por favor, vai curtindo aí. A você que nos assiste no Face, vai curtindo e compartilhando. Vamos compartilhando a nossa live para que um número cada vez maior de estudantes tenham acesso à aula de hoje para a prova que vai ocorrer agora, tanto da Unig como também da Unitins. Vestibular da Unitins, vestibular da Unig, que cai em Geografia e História do Tocantins. Vamos ajudar os coleguinhas, vai, contribui aí, compartilha conosco a nossa live. Deixa eu ver aqui. Polegares, é verdade que o Matopiba leva 10% da economia do país? Não é verdade, polegares pequenos. Eles fazem uma alusão ao Matopiba, que como a última fronteira agrícola do Brasil, Matopiba, que pode ser chamado de Matopiba ou Mapitoba, é a mesma coisa, só que Toba, quando fala Mapitoba, o nome fica estranho, né? Então costuma-se utilizar Matopiba, mas as duas formas estão corretas. Envolve aí parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E essa área é uma área de grande produção de grãos, em especial produção de soja e arroz. Professor, soja, arroz, milho na realidade. Professor, eu poderia dizer que essa é uma importante área de produção de grãos do país. Mas eu posso dizer que 10% dos grãos produzidos, ou 10% da economia do país é na região do Matopiba? Não, aí está forçando um pouquinho a barra. Mas é uma área de grande expressão econômica, de grande expansão agrícola, de grande importância econômica à região. O problema que temos no Matopiba é exatamente a dificuldade para estrutura, para escoamento, para logística da produção agrícola que aí é gerada. Ok? Então, já respondendo, os 3 principais grãos são, primeiro, soja, segundo, milho, terceiro, arroz. Soja, milho e arroz, ok? Soja, milho e arroz. Professor, eu poderia dizer, meu amigo Wesley, Wesley, seja bem-vindo, Monte Carmelitano, quer dizer, chama-se de carmelitano, mas a nomenclatura correta, o gentílico correto no site do IBGE, para quem é de Monte do Carmo, é carmelito. Não, mas costumamos chamar de carmelitano, é mais usual. Meninos, já sei quais são os 3 principais grãos, eu quero saber agora quais são as 2 principais frutas colhidas no estado. Responde aí para mim. Quais são? Já compartilhou a nossa live, Wesley? Por favor, vamos lá, ajuda os seus amigos que estão aí no Face para que eles possam também visualizar a live a partir do momento que você vier compartilhar. Marcelene, muito boa noite. Cleiton Lima, boa noite. E aí, 2 principais frutas. Meninos, quando eu falo principal, não é em quantidade. Eu me refiro a tonelagem.
E na tonelagem, a principal fruta colhida no estado do Tocantins é a melancia. A segunda principal colhida no estado do Tocantins é o abacaxi. Então, primeiro melancia, segundo abacaxi. E a terceira fruta viria aí a banana. Melancia, abacaxi e banana, ok? Primeiro melancia, segundo abacaxi, tá, Alana? Primeiro melancia, segundo abacaxi. O Gilberto Aires está falando, Formoso do Araguaia é o maior produtor de arroz do estado? Não, Gilberto. Na realidade, a região de Formoso do Araguaia é a maior produtora. A região de Formoso, que eu digo do projeto Rio Formoso, né? Lagoa da Confusão superou Formoso do Araguaia na produção de arroz, mas tanto Lagoa da Confusão como Formoso do Araguaia pertence ao projeto Rio Formoso, também chamado de Projeto Javaés. Eu posso afirmar que essa área aí envolve 1.200.000 hectares contínuos para a agricultura irrigada de arroz. 1.200.000 hectares. É um projeto agrícola que surgiu antes mesmo da criação do Tocantins, ainda no início da década de 80. E esse projeto fez do Tocantins um dos 5 maiores produtores de arroz do Brasil, e ele já foi mencionado por diversas vezes em prova. Ali nós temos 5 municípios envoltos nesse projeto. Formoso do Araguaia, que é o município que normalmente é abordado na prova, Lagoa da Confusão, que hoje é o de maior produção de arroz, Pium, Cristalândia e Dueré. São 5 municípios envolvidos no projeto Javaés, recebe esse nome por causa das águas canalizadas do rio Javaés, à direita da ilha do Bananal, e também das águas canalizadas para irrigação do rio Formoso. Então o nome é projeto Javaés ou projeto Rio Formoso. Ok? Winston Siqueira, abraço meu professor Gel, Comé ligado aqui, show de bola Winston, você de Comé, Polegares Pequenos de Araguaína, vocês que nos assistem dos mais diversos municípios, sejam sempre muito bem-vindos. Rubens Silva, boa noite. Winston, Comé tem este nome porque existia criação de abelha? Wilson, a origem do nome de colmeia possivelmente está associada, não digo a criação existente à época, mas talvez a existência de abelha, assim, se nativa ou criada é outra história. E tem que verificar um pouco sobre a história do município. Aí nós temos que pesquisar um pouco mais município a município para apontar os detalhes com plena certeza. Tá? Mas ao contrário do que muita gente pensa, Colmeia não é a capital do mel do estado do Tocantins. A capital do mel é o município de Barrolândia, instituído por lei estadual, tá? Por lei estadual, a capital do mel é o município de Barrolândia. Assim como Porto Nacional é a capital da cultura, assim como Araguaína é a capital do boi gordo, assim como Nova Rosalândia é a capital do piqui, não é a cidade de Pequizeiro. Quer dizer, nós temos uma série de capitais, Pedro Afonso, a capital da soja, Cristalândia, a capital do cristal, certo? Miracema, a capital do abacaxi. Nós temos uma série de municípios que recebem o título de capital em diário oficial do estado, mediante projeto de lei, ok? Mas vamos continuar. Estamos com a aula ao vivo aqui pelo Instagram, prof_juniorgel, e também pelo Facebook. Para você que está nos assistindo, tá difícil aí, tá falando que tá travando aqui na internet, verifica se pelo Instagram você consegue assistir mais facilmente, certo? Enquanto isso, vai curtindo e compartilhando a nossa live. A Polegares Pequenos está mencionando o Grupi como capital da amizade, recebe sim esse título, mas não é capital. Mas falando em capital da amizade, é o município de Grupi. Agora que eu falei um pouco sobre grãos, falei um pouco sobre frutas, eu quero saber quais são os 2 principais produtos de exportação do estado do Tocantins. Me responde aí. Quais são os 2 principais produtos de exportação do estado do Tocantins? E aí, galerinha, boa noite, Joana, seja bem-vinda. Jordana, muito bom, muito obrigado, Jordana. Eugênio, muito obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Maria Lopes, boa noite. Lopes Luz. Meninos, quero saber de vocês quais são os 2 principais produtos de exportação do Tocantins. Já compartilhou a nossa live, Maria, por favor. Marcelene, compartilha. A Marcelene, ela falou de soja e milho. Na realidade, Marcelene, a soja,
ela supera 70% da exportação do estado. E o milho supera 25% da exportação. O milho não, desculpa, perdão. Respondendo aí, falando o que você tinha colocado, desculpa. O que tinham colocado aqui. A soja varia ano a ano, 70%, 71% das exportações, o milho 25%, milho de novo. A carne bovina, 25% a 26% da exportação do Tocantins. Então, em disparado, primeiro soja, depois a carne bovina. São os dois principais produtos de exportação. Somente a soja e a carne bovina chega a aproximadamente 97% das exportações do estado do Tocantins. Somente soja e carne bovina. Mas aí eu quero saber de vocês. Sabendo agora, viu, Luísa Pereira, eu digo que é até parente, né? Porque eu também sou Pereira. Lembrando a vocês que nós temos cerca de 8,7 milhões de cabeças de gado, pouco mais que isso, no estado do Tocantins. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual o município, ou melhor, os 3 municípios de maior rebanho bovino que nós temos no estado? Aqui já me chega a informação em relação ao nome de colmeia, que é em função da grande quantidade de abelha tiúba existente na região. Daí o nome de colmeia. De fato, é em função da presença de abelha, né? Mas vamos lá. Quais são os municípios de maior rebanho bovino no estado do Tocantins? Eu sei que o Tocantins está aí em 8,7 a 8,8 milhões de cabeças de gado. São quase 6 cabeças de gado para cada habitante tocantinense. Eu quero saber agora quais são os 3 municípios de maior rebanho bovino no Tocantins. E aí? Você que nos assiste agora, compartilhe a nossa live, por favor. Israel Maia, já mencionando aí Israel, falando do município de Formoso, super dicas, show de bola, meu companheiro. Vamos lá, meninos. Maior rebanho bovino, primeiro colocado. Não, professor, não é Araguaína, realmente não. O maior rebanho bovino do Tocantins é o município de Araguaçu. Professor, onde fica Araguaçu? Na divisa de Tocantins com Goiás, à direita da Ilha do Bananal. Araguaçu tem o maior rebanho bovino do Tocantins. Segundo colocado era Formoso do Araguaia, mas foi superado pelo município de Araguaína. Então eu tenho primeiro Araguaçu, segundo Araguaína, terceiro Formoso do Araguaia. Professor, Araguaçu e Formoso do Araguaia estão à direita da Ilha do Bananal? Estão. E muita gente concentra seu rebanho ali porque durante o período de seca leva o gado para dentro da ilha, fazer uso da pastagem natural. Então se torna mais econômico. Por isso, ali à direita da Ilha do Bananal, nós temos um forte rebanho bovino. Certo? E Araguaçu e Formoso do Araguaia, primeiro e terceiro colocado no montante do rebanho bovino do estado do Tocantins. Ok aí? Compartilhou. Marcilene de Araguaína, seja bem-vinda. Marcilene de Araguaína não, ela está respondendo aí Araguaína, né? Desculpa. Então, primeiro, novamente, Araguaçu, segundo Araguaína, terceiro, Formoso do Araguaia. Certinho? Já sei quais são os 3 principais rebanhos bovinos, já sei quais são os produtos de exportação, no caso com destaque para soja e carne bovina, já sei quais são os 3 principais grãos, soja, milho e arroz, já sei que o Projeto Chavaés, também chamado de Projeto Formoso, é o maior produtor de arroz do Tocantins, e é claro, coloca o Tocantins como um dos maiores produtores do Brasil, está entre os 5 maiores produtores de arroz do Brasil, ok? Professor, Tocantins é fácil demais. Então é só estudar, galerinha. Se você, Ivone, está dizendo que é de Araguaína, abraço aí para vocês de Araguaína que se encontram aqui, polegares pequenos também de Araguaína, gente de Colmeia, de Porto Nacional, de Palmas, de todos os lugares, aquele abraço. Meninos, olha só, quando se fala no estado do Tocantins, além da economia, nós temos também o que no início alguém me perguntou se o Rio Tocantins nascia no estado de Goiás. Nasce. O Rio Tocantins e o Rio Araguaia nascem no estado de Goiás. Na realidade, o Rio Araguaia nasce na divisa entre Goiás e Mato Grosso. E o Rio Tocantins nasce no entorno do Distrito Federal.
Professor, qual é o conceito básico, conhecimento básico que eu preciso saber entre os rios Tocantins e Araguaia? Meninos, o básico que você precisa saber: o rio Tocantins é o rio principal e o rio Araguaia é um afluente. O rio Tocantins está aqui, o Araguaia vem e deságua no rio Tocantins, lá no Bico do Papagaio, no norte do estado, e o nome que permanece até a foz é rio Tocantins. Professor, tá, o rio Tocantins é um rio com maior volume de água que o rio Araguaia? É. E por ter um maior volume de água e por ser um rio de planalto, olha o detalhe, hein? O rio Tocantins é um rio de planalto. Relevo de planalto é relevo mais alto. Por ter um relevo mais alto, a declividade do relevo é mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza é mais forte. Se a correnteza é mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica. Então o rio Tocantins é um rio de planalto e tem grande quantidade de usinas hidrelétricas em seu leito. Ao contrário do rio Araguaia, que é um rio de planície e não possui nenhuma usina hidrelétrica em seu leito. Professor, rio de planície é relevo plano e baixo, quando o rio passa por um relevo de menor declividade. E planalto, quando o rio é de um relevo cuja declividade é mais acentuada. Isso quer dizer que o rio de planalto tem maior potencial para gerar energia elétrica, enquanto que o rio de planície ele tem maior potencial para navegação, porque o rio é mais plano, sem quedas d'água, sem corredeiras. Professor, então me diga, se tem maior potencial no rio Araguaia, isso foi abordado em prova, hein? Se o rio Araguaia tem maior potencial para a navegação, por que a navegação não ocorre em larga escala? Apenas travessia de rio e não ao longo do seu leito. Por um motivo simples, o rio Araguaia é muito raso. Ele é mais largo que o rio Tocantins, porém muito raso. E se for fazer a travessia de embarcações de grande porte, vai constantemente ficar encalhado no meio do rio. É necessário fazer ali a retirada de areia do leito do rio, a dragagem do rio, certo? Para viabilizar a navegação. Só que se você retira um grande volume de areia que se encontra no leito do rio, promovendo ali com que o rio fique mais fundo, isso vai afetar a largura do rio e, consequentemente, vai afetar todo o ecossistema ao redor do rio Araguaia. Minha água está acabando, mas já vai aumentar. Vamos lá, o que nós temos aqui? O Júnior Diamantino está falando aí de muita areia ao leito do rio. Verdade, show de bola. Ivone, obrigado, viu? O Gilberto Aires está perguntando quantas hidrelétricas tem no rio Tocantins. Gilberto, isso é questão de prova, então não vou responder. Não, que isso, estou brincando. A questão ela envolve não só hidrelétricas no rio Tocantins, como também quantidade de usinas hidrelétricas no estado do Tocantins, no rio Tocantins e ao longo do leito do rio Tocantins, dentro do nosso estado. Nós temos no rio 7 hidrelétricas, no rio Tocantins, 7 usinas hidrelétricas, tá? Tucuruí, lá no norte, na realidade do norte que eu digo, na parte norte do rio Tocantins, porém já estado do Pará, que é a maior hidrelétrica que nós temos no rio Tocantins, uma das maiores do Brasil. Vamos subindo o rio. Depois nós chegamos na usina de Estreito, que fica na divisa entre Tocantins e Goiás. A usina de Tucuruí, no estado do Pará, ela gera mais de 8.300 megawatts. A usina de Estreito, 1.087 megawatts é o potencial dela. Subindo o rio Tocantins, eu tenho a usina Luiz Eduardo Magalhães, que é popularmente conhecida como usina de Lajeado, aqui na região central, que forma esse lago em Palmas. Essa usina tem um potencial de 902 megawatts. Compara, Lajeado 902, Estreito 1.087 e Tucuruí com 8.300 megawatts, mais de 8.300. Aí você vê a diferença de Tucuruí para as demais. Continuando, Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, aí vem Peixe Angical, no município de Peixe, no sul do estado, que tem um potencial de 452 megawatts. Subindo mais um pouquinho, no sul do estado de Tocantins, a usina de São Salvador, no município de São Salvador, com 243 megawatts. Se subir o rio mais um pouquinho, já vai avançar no estado de Goiás com duas usinas, Canabrava e Serra da Mesa. Canabrava com 465 megawatts e Serra da Mesa com um potencial maior de 1.275 megawatts de energia. Tá ok? Tranquilo aí? Polegares Pequenos fez uma pergunta, deixa eu ver, acho que passou batido. Polegares, eu acabei não respondendo.
Polegares, se fez alguma pergunta, faz de novo aí que eu perdi agora a pergunta, tá? Boa noite, Francisca, muito boa noite, Francisca Bentes, show de bola, seja muito bem-vinda, Francisca. Marcelene, o Tocantins gera muita energia e é uma das energias mais caras, por quê? Estava conversando com alguns representantes da Energisa e eles estavam colocando o valor da energia do quilowatt gerado de energia aqui no Tocantins comparando com os demais estados brasileiros. E pelo que eles estavam colocando, é um mito essa história de que o Tocantins tem a energia mais cara, ou uma das 2 ou 3 mais caras do Brasil. Mas na realidade a energia do Tocantins é cara sim. Nós temos um estado de grande extensão, um custo de manutenção elevado e esse custo operacional faz com que a nossa energia seja realmente muito cara. Professor, mas o Tocantins produz muito mais energia do que necessita para o seu consumo, com certeza. Mas a energia aqui gerada, ela vai para abastecimento nacional, ela não vem para abastecimento do Tocantins. Ela vai para o Linhão, Norte-Sul, dali faz a distribuição para depois retornar ao estado do Tocantins o limite que nós precisamos. Ok? Então, tem-se uma energia cara sim. As hidrelétricas que se encontram no Tocantins não são estatais, não dependem do governo do estado, é empresa privada que tem a propriedade das usinas hidrelétricas. O que o Tocantins recebe são os royalties, que é uma participação do lucro gerado a partir da produção de energia. É uma compensação pelo impacto gerado no estado. É o que nós denominamos de royalties. Ok? Meninos, já compartilharam vocês aí do Face, vocês aí do Instagram, já curtiram a live, porque não faz sentido a gente estar aqui segunda-feira à noite com vocês, com a aula ao vivo, vocês não estarem ao menos curtindo e compartilhando a nossa live. Nós estamos aqui com 50 pessoas assistindo ao vivo no... 50 não, estavam 60 pessoas aqui no Face. Então vamos lá, pelo menos uns 40 compartilhamentos a gente merece aí, né? Joga 40 compartilhamentos, não sei quanto nós já temos. Verifique quantos compartilhamentos nós temos. Que nós vamos colocar uma meta aqui para ser atingida para a gente continuar a live. Bacana aí? Entendeu aí, Marcelene? Show de bola. Meninos, continuando então. Comentei sobre os rios Tocantins e Araguaia. Lembro a vocês que o rio Tocantins ele corre para o norte, o rio Araguaia também corre para o norte. Os rios Tocantins e Araguaia desaguam próximo à foz da Bacia Amazônica, desaguam ali no Golfão Amazônico, ao redor da ilha de Marajó, próximo à cidade de Belém do Pará. Teve questão de prova que falava que a Bacia Tocantins e Araguaia desaguava no oceano... Que oceano? Me responde aí, por favor, aqui no Instagram, aqui no Facebook. Me responde onde, em qual oceano deságua a Bacia Tocantins e Araguaia. Vamos, estou esperando a resposta de vocês. Meninos, estão faltando aí 10 compartilhamentos apenas no Facebook. Só 10. Vocês que nos assistem agora, se está curtindo a nossa live, compartilha aí. Vamos, 10 compartilhamentos. Daqui a pouco eu verifico se os 10 compartilhamentos ocorreram, porque se não ocorreram a gente vai, infelizmente, ter que cancelar essa live de hoje. Ou finalizá-la, né? Cancelar não, mas finalizá-la. Responde aqui a Lana, professor, Oceano Atlântico, perfeitamente. E teve prova falando que desaguava no Oceano Pacífico. E teve gente que ainda marcou como se fosse correto. Não, Bacia Tocantins Araguaia deságua no Oceano Atlântico, próximo a Belém, próximo à Foz do Amazonas, ao redor da ilha de Marajó, próximo ao estado do Amapá. Tudo isso já foi abordado em prova, certo? Lembro ainda a vocês que o rio Tocantins, ele é o mais importante rio da bacia, que o rio Araguaia é o seu principal afluente. Professor, o que é um afluente? Um afluente é o rio menor que deságua no rio maior. Quando os dois se encontram, o nome que permanece é rio Tocantins, que é o rio mais importante dessa bacia. Certinho aí? Compreendeu? Bom demais. Professor, ok. Por favor, me diga, vegetação do Tocantins. Quais são as 3 principais vegetações que nós temos no estado do Tocantins? Vou subir a meta, hein?
estão com dificuldade de compartilhar, já tinha colocado 45 compartilhamentos, já vou subir para 46 só porque não estão compartilhando no Facebook. De 46, se não atingir, vou olhar agora, se não atingir, já vou subir para 47, até chegar no limite de 50, se não tiver chegado lá, nós vamos infelizmente, estou afirmando, hein? Vamos infelizmente ter de finalizar com a aula pelo Face. Mas vamos lá. Vegetação do Tocantins agora. Professor, o que predomina? Faltam 3 para 45. Faltam 3 para 45. Meninos, para 46, que já subiu 46. Está faltando 4 compartilhamentos aí. Manda ver, preciso de compartilhamento de vocês. Enquanto isso, vou dar um início de vegetação e já verifico se vocês compartilharam. Ok? Ó... A Lana está falando ressaca, professor. Não entendi a ressaca. Se for para mim, a minha ressaca só se for de minha filha, que esse fim de semana estava com febre, e aí a ressaca é de sono mesmo. Mas está valendo. Cerrado, 87% do Tocantins é vegetação de cerrado. Aproximadamente 10% do Tocantins é floresta amazônica e 2,5% do Tocantins é floresta estacional. 87, exatamente, polegares pequenos, 87% é cerrado, 10% floresta amazônica e 2,5% floresta estacional. Professor, tá, cerrado é predominante, com certeza. Eu poderia, professor, afirmar ainda que a floresta amazônica ela se localiza onde no estado do Tocantins? Em que região do estado do Tocantins? Meninos, raciocinem comigo. Pensa assim, ó. Se de 6 estados que fazem limite com o Tocantins, apenas um pertence à região norte, se, considerando que na região norte que se concentra a floresta amazônica, então a floresta amazônica em solo tocantinense, ela está na divisa com o estado que faz limite com o Tocantins e pertence à região norte. No caso, com o estado do Pará. Só que a divisa do Tocantins com o Pará é Rio Araguaia. É Rio Araguaia e a margem do Rio Araguaia, ali próximo ao Rio Araguaia, na divisa com o estado do Pará, é onde se concentra a floresta amazônica, os 10% de floresta amazônica no estado do Tocantins, que vai até o Bico do Papagaio. Vale do Araguaia é divisa com o estado do Pará. É importante ressaltar isso, João Filho. A floresta amazônica em Tocantins se localiza no Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. Israel Rocha, um grande abraço, meu amigo, parabéns pela sua sabedoria. Ô, Israel, eu agradeço demais, meu amigo. Sabedoria todos nós temos. Vamos construir e fortalecer aí. O pouco que sabe, você tem que transmitir para as pessoas ao seu redor. Assim você vai aprendendo cada vez mais com cada um que você transmite. Vamos lá, meninos. Já sei das 3 principais vegetações. Eu quero saber de vocês o seguinte. Vamos às características agora da vegetação do cerrado. Mas para chegar às características do cerrado, eu preciso de mais 4 compartilhamentos no Facebook. Só mais 4 compartilhamentos. Você que está aí nos assistindo e não compartilhou ainda, viu, Israel Rocha? Manda ver. Kenny, por favor, compartilhe a nossa live. Meninos, 3, 4 compartilhamentos a mais aí no nosso Face para darmos continuidade e mais um monte de curtidas aí pelo Instagram. Curte aí, curte. Eu quero ver as coisinhas assim subindo, as curtidas de vocês. A mãozinha. Vamos embora, vamos. Professor, aqui tá a Júnior Fernanda. Eu não sei se é o Júnior ou se é a Fernanda, mas topíssima a presença de vocês. Muito bacana, obrigado aí. Árvores de pequeno porte. Olha, a Lana está falando de cerrado, árvore de pequeno porte. Alana, você colocou uma afirmativa que na prova ele fala da cerrado como se fosse floresta. E não é. O cerrado não é floresta. O cerrado é uma vegetação de característica herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, o que é isso? A vegetação herbácea, também chamada de gramíneas, é aquela que não são árvores. Ou seja, o que nós chamamos de mato. Esse mato que no período de chuva chega a ficar superior à sua estatura, até 2 metros de altura, esse mato é a vegetação herbácea. Arbustivas são as árvores pequenas, com até 6 metros de altura, e arbóreas são as árvores maiores, Fernanda, bom demais. São as árvores maiores que chegam até 10 metros de altura. No cerrado tem uma outra espécie que chega a superar os 10 metros, mas em geral até 10 metros de altura.
afirmar que o cerrado é vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, está totalmente correto. Herbácea, arbustiva e arbórea. O que mais, professor? Caules tortuosos, casca grossa, folhas ásperas e raízes profundas. A vegetação do cerrado tem raízes que chegam a atingir 20 metros de profundidade, algumas espécies até 30 metros de profundidade, para puxar água do subsolo durante um longo período de seca. Então, caule tortuoso, casca grossa, folha áspera e raiz profunda. É só lembrar do pé de piqui. O pé de piqui tem caule torto, tem casca grossa, tem folha áspera, tem raiz profunda. Pronto, característica do cerrado. Professor, o que mais? O que mais? O que mais é que eu estou precisando de mais 3 compartilhamentos aí no Facebook. Mais 3, gente. Professor, por que você é tão assim, pedindo compartilhamento, pedindo curtida? Deixa de ser chato e vai dar aula. Meninos, o propósito das lives que fazemos aqui com a série de professores convidados, que são normalmente os melhores dos melhores, que vêm aqui para presentear vocês, é exatamente para que vocês possam ter o melhor de dentro do conforto do seu lar. E nós queremos que não somente vocês, mas que seus amigos nos seus Face também tenham acesso a essas aulas. Por isso, ajuda a gente, compartilha aí. Mas voltemos. Em relação à vegetação do cerrado, que é abordada na prova do vestibular, seja da Unitim, seja da Unirv, seja dos concursos públicos, tá? O que é abordado ainda é falando que o cerrado ele tem um solo ácido e de baixa fertilidade. É verdade, o solo do cerrado ele tem um pH abaixo de 7. Quando o pH do solo é abaixo de 7, é classificado como ácido. E de baixa fertilidade. Para corrigir, professor, a acidez do solo do cerrado, eu faço o quê? Calcarização. Calagem. O que é calcarização ou calagem? É a adição de calcário. Calcário, que é a rocha, uma rocha sedimentar, que é o mineral mais extraído atualmente do subsolo tocantinense. Calcário este que você transforma em pó e mistura com a terra, que ele naturalmente vai corrigir e elevar o pH do solo. Ok? Noemi, muito boa noite, seja bem-vinda. E nós temos hoje diversos lugares do estado de Tocantins que têm produção de calcário exatamente para ajudar no processo de correção do solo do cerrado e, é claro, desenvolvimento da agricultura no nosso estado. Meninos, solo ácido de baixa fertilidade com forte concentração de ferro e alumínio. O solo do cerrado, muitas vezes até com a coloração avermelhada, tem forte concentração de ferro e alumínio no nosso solo. Já um pouquinho melhor sobre o cerrado? Tá tranquilo? Fácil demais? Chegamos aí a quantos compartilhamentos? Vamos, me diga. A Polegares Pequenos está falando, professor, campo limpo, campo sujo, sentido restrito. Rapaz, Polegares Pequenos está estudando bacana aí. O cerrado, meninos, ele é subdividido. Ele é subdividido em campo limpo. O que é campo limpo, professor? É quando não tem árvore, só tem a vegetação herbácea, gramíneas, aquele mato. Se você não tem árvores no local, só tem o mato, o gramíneo, a herbácea, ali você tem o que nós chamamos de campo limpo. Se você tem vegetação herbácea e arbustiva, o mato agregado ali, além desse mato, as árvores de menor porte, até 6 metros de altura, você tem o que nós chamamos de campo sujo. Se você tem agora a presença da vegetação herbácea, da vegetação arbustiva, que são as árvores até 6 metros, e também a presença das árvores maiores com até 10 metros, tem os 3 estratos, herbácea, arbustiva de 6 metros e arbórea de 10 metros. Se tem os 3 estratos, você tem aí o que nós chamamos de cerrado sentido restrito, ou, como é abordado na prova, cerrado stricto sensu. Parece aí mestrado stricto sensu, né? Mas é cerrado stricto sensu. Ok? Deus Irene, muito obrigado a você. Show de bola. No Instagram, o nosso tempo aqui já está quase acabando. Está faltando um minutinho aí para finalizar a transmissão, porque no Instagram a transmissão ela é finalizada depois de um tempo. Mas fica tranquilo que nós vamos renovar aí, porque vocês estão curtindo, então vamos renovar ela daqui a pouquinho. Quando ela cair, eu já ligo novamente. E vocês que estão nos assistindo no Face, Polegares Pequenos está dizendo, sou tocantinense do pé rachado. Nós dois, Polegares Pequenos. Você que está nos assistindo, por favor, coloca aí no Face.
E também no Instagram de que cidade você está nos assistindo agora. Vai interagindo aí, que cidade você se encontra, por favor. 20 segundos. Vamos. Tocantinense do pé rachado é uma expressão utilizada aqui no Tocantins para quem é tocantinense nativo, raiz, certo? Aí utiliza essa expressão. Meninos, falamos um pouco sobre vegetação do Tocantins. Eu quero saber agora sobre o clima do Tocantins. Qual o clima do Tocantins? Responde aí. Eu quero saber de vocês, qual o clima? Alana de Porto Nacional. Alana, eu também sou um cidadão portuense. Professor, você é portuense ou você é carmelitano? Meninos, na realidade eu sou um cidadão carmelitano ou carmelito, mas por ausência de médico fui nascer em Porto Nacional. Como muitos carmelitanos também ocorreu a mesma coisa, por ausência de médico vai nascer em Porto Nacional, certo? Não foi diferente comigo. Então eu tenho um pé cravado em Monte do Carmo e outro pé em Porto Nacional. Sou do pé rachado. João Filho de Aragaína, Winston de Colmeia, Jaqueline Barbosa de Palmas, Kiliane de Riachão das Neves, na Bahia. Deixa-me ver, Ivone Guimarães, semi-úmido, clima do Tocantins, Ivone, perfeita, tropical, semi-úmido. Cleonice, a Cleo de Araguaína, tropical, semi-úmido. Professor, eu posso dizer que o clima do Tocantins é só tropical, ou eu posso dizer que é tropical semi-úmido, ou posso dizer que é apenas semi-úmido? Meninos, qualquer uma das três formas que for abordado vai estar correto. Se falar só tropical, tá ok. Se falar tropical semi-úmido, tá perfeito, completo. Se falar apenas semi-úmido, tá correto. Professor, por que afirmando apenas semi-úmido vai estar correto? Porque no Brasil, só o clima do Cerrado tem a característica de ser semi-úmido. Ivone de Araguaína, seja bem-vinda. Então, afirmar semi-úmido está correto. O que quer dizer tropical? Tropical é o clima que é quente com período chuvoso e seco alternado. Quando eu falo tropical semi-úmido é porque é metade do ano de chuva e metade seca. Mas eu faço outra pergunta para vocês agora. A vocês de Araguaína que estão nos assistindo, essa semana eu vou estar em Araguaína, terei aula com vocês aí em Araguaína. Quer dizer, tanto com o pré-vestibular como também preparatório para concurso, estarei na quinta-feira à noite lecionando em Araguaína. Tarde, noite, sexta de manhã, cada um em um lugar diferente. Mas, voltando aqui, em relação à questão climática do Tocantins. A precipitação, a quantidade de chuva que ocorre na nossa região é de 1.500 milímetros anuais. Mas aí eu pergunto a vocês, a chuva é concentrada de outubro a abril e a seca de maio a setembro. A pergunta que eu lhes faço é, qual o período chuvoso? Primavera, verão, outono ou inverno? A Alana Leobas já está dizendo que o verão é chuvoso e inverno seco. Será? Gabriel também de Riachão das Neves, seja bem-vindo, Gabriel. E aí? Eu estou perguntando a vocês, nós temos aí o clima tropical semiúmido com período chuvoso e outro período seco. Qual a estação do ano que se concentra a chuva, qual a estação do ano que se concentra a seca no Tocantins? Manda ver. Temos concurso aí previsto. Comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Jaison, ele já afirmou que teremos 1.000 vagas para o concurso da Polícia Militar. Prefeita de Palmas também já afirmou a quantidade de 50 vagas para a Guarda Metropolitana de Palmas. TJ Tocantins e a Assembleia Legislativa afirmando que o concurso, afirmando não, mas uma expectativa forte de que o concurso ocorra já em 2020. O que não falta é concurso. O que não falta é vaga. O que falta é você ocupando a sua vaga. Então, se dedica aí. Erlane Barbosa, seja bem-vinda. Cleo, vou estar lá, Matriz Concursos. Cleo, acho que nessa quinta não é lá que eu vou estar, não. Mas teve outro local que me chamou para participar de uma aula aí em Araguaína, mas eu normalmente vou a Araguaína para lecionar na Matriz, sim. Você está correta, mas essa quinta-feira eu acho que não é na Matriz que estarei, não. Aqui está dizendo a Polegares Pequenos que no verão chove muito, professor. A Kenny, já assisti aulas de vários professores, mas você é o melhor, não tem igual. Meu Deus do céu, estou me sentindo um cara agora. Muito obrigado, meu bem, obrigado pelo carinho. Meninos, ao contrário do que muita gente pensa,
Nós associamos, quando a gente aprende ainda em séries iniciais, fala assim, o verão, calor, inverno, frio. Quer dizer, a gente aprende dessa forma. Só que aqui em Tocantins, devido à proximidade com a linha do Equador, e teve uma prova que falava assim, que o Tocantins, devido à baixa latitude. Professor, o que é baixa latitude? Latitude é a distância da linha do Equador. Quanto maior a distância da linha do Equador, maior a latitude. Eu posso dizer então que o Tocantins está sim próximo à linha do Equador, portanto, numa área de baixa latitude. É o que dizia a prova. Que o Tocantins, devido à baixa latitude, devido à proximidade com a linha do Equador, as estações do ano não são bem desenvolvidas. Corretíssima a afirmação. Aqui não é bem desenvolvido. Então, nós não associamos verão com calor e inverno com frio, até mesmo porque aqui não faz frio. Nós associamos um período com chuva e um período de seca. São duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca. Só que a estação do ano do verão, meninos, é de dezembro a março. E dezembro a março é a época que mais chove aqui na nossa região. Percebam vocês que estamos ainda no mês de novembro e a chuva já está intensificando. De dezembro a março chove mais ainda. E o período de seca, de inverno, junho, a seca de maio a setembro. Mas em junho a setembro é o período mais seco que nós temos. E junho a setembro, 21 de junho a 22 ou 23 de setembro é a estação do ano do inverno. Ou seja, inverno seco, verão chuvoso. Aí você fica, professor, mas isso é o contrário do que eu achava que era, porque eu associava frio com a chuva com inverno. Não, é errado. Raciocina comigo, você que é tocantinense raiz, ou você que já vive em Tocantins há muito tempo, você já foi acampar em praia de rio? Que a praia tocantinense é rio, é água doce. Já foi acampar em praia de rio? Você foi para acampar em praia de rio no mês de julho, não foi? E no mês de julho, de madrugada, quando você estava ali acampado dentro da sua barraquinha de camping, fez frio? Responde para mim, fez frio? Teve um aluno que falou assim, professor, não fez não. Então é porque você estava muito bem acompanhado em atividade física dentro da barraquinha de camping. Mas, se não for nessa situação, faz frio sim. De madrugada faz frio. Faz frio de madrugada no mês de julho, quando você está numa barraca de campo, na zona rural ou numa praia, aqui no Tocantins, exatamente porque a massa fria, a massa polar, ela avança sobre a nossa região. Durante o período claro do dia, você não percebe a queda de temperatura, mas no avançar da noite e da madrugada, você percebe, porque é inverno. Ou seja, no inverno é seca na nossa região e a chuva se concentra no verão. Francisco Antônio, chuva, verão, inverno seco, show de bola, Francisco. Eu estou no primeiro período de intervalo entre o período de chuva e seca, né? Show, show, show. Meninos, deixa eu ver aqui, Adriano Alves, abraços, Júnior. Professor X-Tudo. Ele tem que escrever X-Tudo, porque senão, Adriano, quem é que lembra, né? Professor X-Tudo, grande abraço, meu amigo. Muito bom você por aqui. É um fenômeno da língua portuguesa, professor X-Tudo. Meninas, se vocês tiverem dúvidas de língua portuguesa, aproveitam, manda, grava esse nome, Adriano Alves de Souza. Vai e manda direto para ele. X-Tudo, pelo amor de Deus, responda os alunos, hein? Vamos lá. Sei que seu tempo é corrido, mas tira um tempinho para responder a galerinha. Meninos, show de bola, já comentamos muito aí sobre o Tocantins e o Dejânio, meu amigo Dejânio, show, abraço aí. Deixa eu só, Gregory, seja bem-vindo. Estamos precisando, meninos, de mais 5 compartilhamentos. Manda ver você que está aí no Face, nos assistindo, X-Tudo, compartilha a nossa live, por favor, meu amigo. Ivone já compartilhou, inverno seco, verão chuvoso, muito bom. Já vimos sobre o clima do Tocantins, já vimos um pouco sobre a vegetação do Tocantins, já vimos um pouco sobre a história, ciclo da mineração do ouro, já vimos sobre a bacia Tocantins-Araguaia, já vimos também sobre a economia do Tocantins, sobre os grãos, principais grãos, projeto agrícola na região. Quer dizer, já vimos sobre os limites do Tocantins, sobre a história e datas importantes do nosso estado. Falando em datas importantes, eu pergunto a vocês o seguinte: a luta pela criação do que hoje corresponde ao estado do Tocantins, para quem mora no Tocantins há muito tempo, se associa a criação do Tocantins a uma pessoa. A uma pessoa. Me digam vocês aí, quando eu pergunto, se eu faço a pergunta para você agora, quem criou o estado do Tocantins, o que vem na sua mente? Responde para mim.
Quem criou o estado do Tocantins? O que vem na sua mente? Me responde agora, por favor. Vamos, compartilharam aí. Muito obrigado, João Filho, que compartilhou agora há pouco. Show de bola. Quem criou o estado do Tocantins? Já responderam aqui no Instagram, hein? Muito, muito bom. Já responderam? Meu nome responderam no Instagram. Ele já sorrindo. Siqueira Campos, professor. Siqueira Campos. José Wilson Siqueira Campos. Não é verdade, professor. O mês de julho é o mês mais frio. É isso aí, Edna. Show de bola. Deixa eu ver aqui, tem outro comentário. A Silvânia, para nós professores, essa questão da estação é compreensível, difícil convencer nossos alunos. É preciso muita criatividade na prática pedagógica. Você tem toda a razão, Silvânia. Muito bom. Alano está falando em Siqueira Campos. Você já percebeu que quando a gente faz a pergunta quem criou Tocantins, costuma vir na nossa mente Siqueira Campos, mas na realidade Siqueira Campos estava no lugar certo, na hora certa. Mas a luta pela origem do Tocantins não é de Siqueira. Mas quando ele se tornou o primeiro governador do estado, ele fez questão de colocar essa imagem para a população inteira. Mas responderam aqui, Polegares Pequenos, fala em Teotônio Segurado, e o João Filho também, ambos de Araguaína, falam em Teotônio Segurado. Joaquim Teotônio Segurado, que é o nome da maior avenida de Palmas, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, que fica no sentido norte e sul do plano diretor de Palmas, aqui ó, vai do sentido norte e sul do plano diretor. Essa avenida foi a primeira avenida aberta no início da construção de Palmas e ele foi um dos pioneiros na luta pela criação do nosso estado, ainda em 1809. Siqueira Campos talvez fosse criança nessa época. Mas Siqueira hoje já com mais de 90 anos e com fé em Deus aí que mantém a sua saúde por muito tempo. Mas olha o que nós temos. Joaquim Teotônio Segurado, ele era ouvidor da província de Goiás, era um cidadão de origem portuguesa que vivia na província de Goiás, hoje chamado Estado de Goiás, né? Ele aproveitou quando a família real desembarcou no Brasil, Dom João VI, rei de Portugal, e Joaquim Teotônio Segurado procurou Dom João VI, solicitando a Dom João a necessidade de se criar o estado do Tocantins. E Dom João acabou sendo convencido por Teotônio Segurado, promovendo então a separação da província de Goiás em dois estados, Comarca do Norte e a Comarca do Sul. Ou seja, um dos primeiros passos na emancipação do norte goiano se deu há mais de 200 anos atrás. Não foi através de Siqueira Campos, mas Siqueira Campos, ele foi quem apresentou a emenda à Constituição, a alteração à Constituição, a mudança na Constituição para que o Tocantins fosse criado. Professor, Siqueira Campos era a Constituição de 1988 e Joaquim Teotônio Segurado foi em 1809. Tá percebendo que Teotônio Segurado é muito mais antigo que Siqueira nesse processo de luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. Professor, um aluno me falou, mas se Siqueira Campos, que era deputado federal pelo Norte Goiano, na Constituição de 88, se ele não estivesse lá, o Tocantins não teria sido criado. Teria sim. O Tocantins foi criado por houve a aprovação da criação do Tocantins no Congresso por 3 vezes. A primeira e a segunda foram rejeitadas, foram vetadas pelo presidente, e só na terceira tentativa que o Tocantins veio a ser criado. Existia outro deputado federal à época que também queria apresentar a emenda à criação do Tocantins, mas Siqueira Campos chegou primeiro. E a emenda de Siqueira, por ter chegado primeiro, foi acatada. Ou seja, se Siqueira não estivesse lá, o Tocantins teria sido criado da mesma forma. Entenderam aí? É claro que de imediato vem na mente das pessoas o nome de Siqueira Campos, mas isso foi abordado numa prova da seguinte maneira. Teve uma prova, estão pedindo aqui para aparecer ao vivo, eu não sei se eu deixo ou não deixo. Eu acho que vai acabar conturbando um pouquinho aqui nesse momento a aula por causa do Facebook. Então vamos deixar aí parado um momentinho. Mas olha o que nós temos em relação à criação do estado do Tocantins. Até perdi um pouco do que eu ia falando sobre... sim. Caiu numa prova perguntando assim,
Em que data se comemora a autonomia do Tocantins? Isso foi questão de prova, hein? Em que datas comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? Meninos, me respondem. Em que datas comemora a autonomia do Tocantins? Responde aí para mim, vai. Manda ver, por favor. Em que datas comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a esta data? Era essa a questão. Quantos compartilhamentos nós já temos aí no Face? Você que não compartilhou ainda, aproveita, compartilha agora. Vamos que vamos. Estou aguardando a resposta de vocês, viu? Tanto no Instagram como no Face. Olha, a Lana tá fera, Lana Leobas Galvão Antunes, polegares pequenos, 18 de março, fazendo referência ao ano de 1809. Meninos, precisamos de mais alguns compartilhamentos aí. Vamos, compartilha. Professor, o que aconteceu em 18 de março de 1809? E qual foi a personalidade? Não, Sarney não. 1809, Alana. Sarney talvez era criança, junto com Siqueira, em 1809. Mas 18 de março, meninos, foi a data de divisão da comarca, da província de Goiás, criando a comarca do Norte, hoje estado do Tocantins. Comarca do Norte esta, que permaneceu emancipada, ou teve o seu primeiro passo, um dos primeiros passos de emancipação aí, permanecendo por aproximadamente 15 anos apenas independente, e depois voltando a pertencer a Goiás. Teotônio Segurado foi para Portugal, enfraqueceu politicamente o norte goiano, as lideranças do sul conseguiram trazer a comarca do norte a ser reincorporada ao sul goiano, voltando a ser novamente uma só província, certo? Então, permaneceu o norte goiano quase, aproximadamente 15 anos emancipado, depois volta a pertencer a Goiás, e essa luta pela criação do Tocantins perdurou por quase 200 anos, até que o Tocantins viesse a ser de fato criado em 5 de outubro de 1988. Entenderam aí? Ou seja, 18 de março de 1809, criação da comarca do Norte. Esta comarca foi através de Joaquim Teotônio Segurado. A personalidade política a ser abordada aí foi Joaquim Teotônio Segurado. Nem foi José Sarney, muito menos José Wilson Siqueira Campos. Ok? Tranquilo, fácil demais. Meninos, quanto tempo nós temos? Que hora é agora? Alguém pode me dizer aí que horas? 3:03. Já passam das 22 horas. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma encerrada por aqui em outro momento, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um presentinho para vocês. Posso? Entra no site professorjuniorgel.com.br, porque nesse site, professorjuniorgel.com.br, se encontra a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins para você, que quer a apostila de graça. É só você entrar, preencher o cadastro ali no site e você baixar a apostila. Professor, lá tem apenas a apostila de Geografia e História do Tocantins? Não. Lá tem algumas apostilas, alguns materiais para concurso público, inclusive a apostila do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Tocantins. E também referente à lei orgânica do município de Palmas, para quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana, tem alguns conteúdos ali de apostilas que você pode entrar no site professorjuniorgel.com.br, tudo junto, professorjuniorgel por extenso.com.br, ok? Aí você baixa a sua apostila. Aí você, entrando no site, você vai na aba chamada Geoteca, e na Geoteca você entra no Prof. Geoteca, e entrando no Prof. Geoteca você consegue fazer o cadastro e baixar a apostila. Certinho? Tranquilo? Primeira cisão, Ivone falando aqui. Meninos, muito obrigado a você que nos assiste. Agradeço de coração. Mas, professor, vamos colocar o link aí embaixo para você, tanto no Instagram como no Facebook, para que você possa entrar diretamente na Geoteca do site professorjuniorgel.com.br e ter acesso à apostila gratuitamente.
certinho? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença. Beijo enorme a todos vocês e até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira ao vivo aqui pelo Facebook. Para quem está dizendo aí, já tem uma apostila, verifica se a versão que você tem é a versão mais atualizada, tá? De qualquer forma, aconselho a dar uma olhada lá e você verificar se a versão que está disponível já não é uma versão mais atualizada que é que você dispõe aí consigo, ok? Olha aí, ó, o site professorjundial.com.br/portal/geoteca, ok? Beijos, meninos, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Essa aula do Face fica salva, tá? Para quem quiser assistir posteriormente. Beijos. Tchau, tchau. Opa!